Olá pessoal, obrigado pela presença de vocês no nosso podcast quinzenal da FITEG. Hoje, dia 30 de julho de 2023, nós vamos conversar com ele, o nosso decano, a nossa história viva, que é o senhor José Alves. Fique com a gente. Nós estamos com o nosso diretor, secretário-geral, José Alves, que é o nosso decano. É a história, parte da história sindical e da FITEG em Goiás. Seu José Alves, como é que foi que começou a sua vida sindical? Joãozinho, você fez uma pergunta que ela tem uma resposta muito grande. Antes de eu responder ela, eu quero agradecer uma pessoa. Sim, pode agradecer. Que essa pessoa ela mandou o cartão agradecendo pela posse nossa da diretoria da federação, e em nome do Pedrão também eu agradeço também ela. É a doutora ministra Adelaide, que está no TST, e ela foi uma advogada do sindicato nosso, do sapateiro, nem cobrava as ações, porque às vezes era coisas corriqueira, valor pequeno. Aí ela, não vou cobrar isso não, senhor José. Não, ela era advogada da área trabalhista, e aí foi indicada como ministra do TST e está lá. Qualquer trabalhador que queira fazer uma visita para ela já franqueou para mim, o presidente anterior que faleceu, o seu Luiz, o Pedrão, que qualquer trabalhador que queira conversar com ela, que ela é uma trabalhadora e ela tem uma perseverança danada para trabalhar. Então, ela, como diz o outro, está lá ajudando todo mundo que está cá embaixo também. Respondendo. Como é que é o nome dela? Podia repetir? A doutora Adelaide Miranda Arantes. Então, doutora Adelaide, fica também aqui o nosso abraço, aqui do podcast da FITEG. Muito obrigado por tudo e pelo serviço que a senhora tem prestado ao trabalhador e ao Brasil. Valeu. E agora? Conta pra gente. Quantos anos o senhor tem de sindicato? Com o sindicato tem 40, né? Aqui, desde que eu entrei na vida sindical, tem 40 anos. Entrei jovem ainda. Aí, como diretor do sindicato do sapateiro, né? E mas ficava dentro da empresa, que é o sindicato pequeno, mas atendendo também dentro do sindicato. E aí, depois que eu vim para a federação, no início dos anos 90, e aí estou até hoje, né? Com 32 anos aqui na federação. Quais os momentos, assim, alegres e felizes que o senhor recorda aqui na FITEG? Aqui os momentos felizes não acabam, né? É quando você fecha os acordos coletivos ou convenção coletiva, que você sente essa alegria dos trabalhadores receber esses reajustes no salário, porque muitos trabalhadores, a maioria dos trabalhadores brasileiros não tem esses reajustes de salário, quando é a categoria organizada em sindicato. Por exemplo, a federação representa o sindicato, representa os trabalhadores não organizados e faz os acordos coletivos, mas não são todos representados pela FITEG. Tem várias categorias que ainda também não recebem, por exemplo, o doméstico, né? Outras categorias não tem esse tipo de reajuste que a gente negocia. Então a gente fica muito feliz do trabalhador ligar, nesse valor você pode fechar, o Pedrão pode fechar o acordo coletivo ou convenção coletiva que a gente estiver negociando, eles ficam atentos. E quando eles recebem, eles agradecem, porque como a inflação é baixa, mas o salário não tiver essa inflação no salário, ele vai tornando, como diz o outro, não
compatível com o mercado, né? Vai comprar as coisas, tá com valor desvalorizado. E então ele fica feliz, né? E a outra felicidade é aquilo que a gente tem junto também, tanto os diretores, né? A representar a sua categoria lá do sindicato que é filiado aqui, chegar aqui e topar a gente alegre com as coisas que a gente está desenvolvendo, que serve para eles também, quando eles precisam, eles buscam a gente aqui, buscam a diretoria da FITEG em ajuda, né? É muita felicidade para a gente ajudar eles lá, uma eleição sindical, né? Fazer a renovação da diretoria daquele sindicato. Hein, gente, agora uma coisa interessante que a gente vê, já no início desse bate-papo, é a vocação da pessoa para o sindicalismo. A coisa feliz para o seu José, por exemplo, que é a nossa história viva, é ver você, trabalhador, bem de vida, é ver você, né, com salário satisfeito. Então a preocupação dele, até hoje, é essa. Então isso é a marca da pessoa que tem o dom do sindicalismo, o dom de querer ver o próximo prosperar. Agora, eu tenho uma história que até o Pedrão me conversou comigo uma vez, até me cobrou do senhor contar, a história do caderno. Tem uma história que o senhor participou, que o senhor pegou um caderno, estava com dificuldade, acho que financeira, não sei, a FITEG, o senhor pegou um caderno, botou debaixo do braço e saiu na rua para conversar com as pessoas e trouxe resultado para a FITEG. Como é que foi isso? Do desmembramento de categoria, federação, elas são organizadas no mínimo 5 sindicatos para organizar uma federação. E quando desmembrou 3 federações daqui, aí automaticamente desfiliou 15 sindicatos, que é o grupo do metalúrgico, o grupo da construção civil, da alimentação. E isso, para eles, deu como a FITEG não ia existir mais, a Federação Eclética, que todos categoria estava sendo representada. Aí eu e outros diretores, mas principalmente eu tomei a frente, que tinha o vestuário e tinha o extrativo, que a gente podia continuar. E continuamos. Mas aí, para poder cadastrar as empresas que nós ia representar, já estava representada pela federação, mas não tinha cadastro nenhuma dela, eu tive que pegar o caderno e sair cadastrando essas empresas. A primeira empresa que eu reformei o cadastro dela foi a Central Álcool, que era do Balestra na época, né? Tinha um Fusquinha, né? Fui lá para Inhumas pegar arrumar o cadastro dela para poder fazer os acordos coletivos. Foi por aí afora foi a Monteiro de Bar, que hoje é Goianesa Álcool, né? Aí já foi por telefone, né? Reformou o cadastro, a Charles Machado. Aí foi cadastrando. O senhor tem ideia de quantas empresas o senhor cadastrou na época? Na época eu cadastrei 180 só numa pancada, né? A hora que chegou numas 400, aí eu procurei ajuda o Sindicato do Comércio, porque a gente não tinha computador, não tinha estrutura. Aí o Sindicato do Comércio que deu essa estrutura para nós. Pegou o programador deles e o computador lá e separou para nós poder cadastrar elas lá e depois até comprar o computador nosso. E aí assim pegamos, quando terminou o cadastro, ele veio na federação, instalou o computadorzinho lá, e aí a coisa fluiu, né? Porque tinha a gente fala em 400, mas fecha muito, abre, aquilo vai diminuindo. Então, essas 180, 200 empresas, direto estava negociando com elas e a FIEG. Como tem empresas pequenininha, igual empresa na época não tinha sindicato da cultura, aí os fotógrafos
era filiado à FITEG. São empresas pequenas que fazia parte daqui também. As empresas que faziam fotografia, então fazia as rescisões de contrato daquelas pessoas que trabalhavam, os estúdios deles, junto à FITEG. E tinha mais outras, né, que até hoje, a pedreira, calcário, né, e também outras empresas extrativas que não tinha sindicato na base ainda, né, então a federação que fazia os acordos ou a convenção geral não abrangia, fazia o acordo separado. E até hoje continua. Esse cadastro, eu agradeço muito a direção do Sindicato do Comércio, porque eles abriu as portas e ensinou como a gente trabalhar com a informática, que é só na máquina manual e ficha. A partir do cadastro, não precisou mais daquela fichinha de estar anotando na fichinha, aquela empresa mudou de endereço, tem que arrumar lá no computador, já arrumava, né? E aí foi desenvolvendo. Aí depois veio a fundação do sindicato lá de Crixá, o Pedrão e os colegas dele fundou o sindicato, e eles veio também fazer parte da diretoria. Também trouxe muita coisa para a gente, de informática, foi ajudando, né? E hoje tem até essa comunicação que também é parte que o jornalista Joãozinho e o Pedrão pediu para ele, o Adilson e o Joãozinho montou, que hoje tem esse meio de comunicação já que é novo, né? E está aí para a gente poder conversar com diz o outro, praticamente o mundo, né? Exatamente. Agora, o senhor também vivenciou uma transformação que poucas pessoas hoje conseguem, que é a transformação. O senhor pegou a ditadura, por exemplo, né, o final dela, o meio dela. Havia muita dificuldade para os sindicatos. Como é que era essa relação que o senhor viveu naquela época? Em 70, né, que já estava acabando a ditadura, que eu comecei já esses trabalhos social junto. A gente não pegou o corrimento, aquilo que o diretor sindical não podia ficar no sindicato. Aí a gente não pegou ele, mas aí pegou assim, eles voltando já para o sindicato, que era o presidente da FITEG, que teve que fazer reunião com porta fechada, sair de Goiânia, ficar na cidade do interior, até aquilo acalmar um pouco, acabar de acertar essa parte política, porque a ditadura nada é mais que a política mais forte do que a democracia, né? Então ela veio passando o trator por cima de tudo. Então, montando outras leis que é esse dar dificuldade para os trabalhadores ter a liberdade de fazer os seus acordos coletivos e trabalhar mais sossegado, porque é mais rígido. A ditadura não é uma lei democrática, né? É uma lei imposta. E isso, na época, a gente vivenciou algumas coisas aqui em Goiânia, por exemplo, no transporte coletivo, os estudantes de nível superior já, como diz o outro, pegava o ônibus, parava, que não dava para andar mais, mas as empresas às vezes não tinham ônibus bom, parava, de repente o ônibus estava pegando fogo. Eu não sabia se é a gente que pôs ou se é o ônibus que pegou fogo, né? Então essas partes a gente viveu aí acabando a ditadura, que a gente veio para a vida sindical. Como era feita as assembleias nessa época de fechamento? Ia para um lugar reservado, fazer uma assembleia? Como é que ia? Ou não tinha assembleia? Não tinha, não poderia, até que houve aí os rompimentos,
não tinha esse tipo de liberdade de fazer reunião de uma ou duas pessoas ou mais junto, não poderia fazer. Quando começou a vida nova depois da ditadura, quase todo sindicato tinha uma escolinha para ensinar os trabalhadores os direitos sociais, os direitos os direitos deles junto à lei, né, a CLT. Então, o sapateiro, junto com o sindicato do costureiro, montou uma escolinha. E eu fui um dos primeiros que sentou na cadeira lá uma semana. Era uma semana de aula. Né? Aí, os professores advogados, mas já tudo porta fechada ainda, mas não tinha ditadura mais, mas era fechado para ninguém estrovar. Então, aprendia, né, os cálculos de hora extra, de como que funcionava os horários de trabalho, tudo. E ali, depois, quando ia pegar uma rescisão para conferir, sabia, né? Não é feita aleatoriamente. Igual hoje, se a pessoa não estudar, alguém não der instrução, ele não pode pegar uma rescisão de contrato e conferir. Porque hoje a própria empresa pode acertar com o trabalhador, mas o trabalhador pedir para ir lá no sindicato fazer, a empresa tem que levar, né? E aí tem a pessoa competente para fazer. Mas isso também dessa lei nova, para conferir uma rescisão, ela é agora nova. Mas para trás é tudo feito do sindicato, né? Depois de um ano de trabalho. Essa vida do trabalhador aprender a ser sindical, ela é hoje a mesma coisa lá atrás. Se não estudar e não tiver um carinho por aquilo, de ajudar o companheiro, o colega de trabalho, aí ele não tem interesse, né, daquilo e ninguém muda a cabeça dele. Agora, aquele que quer, ninguém fala, ele mesmo pega e vai, né, para aquela área social que nada mais que ajudar o companheiro que está lá fora, né? Outra transição que nós passamos, e que é interessante expor a sua visão disso, foi a reforma trabalhista do governo Temer. Como é que o senhor viu essa reforma trabalhista? A reforma trabalhista foi um desastre para o trabalhador, e quando fala trabalhador, também está falando da entidade dele que representa. Entanto que extinguiu praticamente, para eles, tanto os deputados e senador e o próprio presidente da República, que era extinguir essa classe sindical. E aí, mas tem quem tem amor pelos colegas trabalhando, igual nós continuamos aí lutando para sobreviver e está sobrevivendo. Muitos fecharam as portas porque tirou essa contribuição que o trabalhador contribuía, e hoje é só do acordo coletivo. Mas aí quem tem os acordos coletivos firmes, aí vai vazando, vai vivendo. Mas tem a maioria do sindicato fechou. Agora, o sindicato patronal, parece que não houve crise, a gente não entende um pouco de lá, porque a gente não está lá junto com eles. Está assim para negociar, negociação coletiva. Mas eles têm a contribuição mensal do SESI e SENAI, no caso que eu estou falando lá da indústria, que aí eu não sei quanto que eu repasso que passa para as entidades deles, mas eles também correm atrás das arrecadações que as empresas têm que contribuir para aquele sindicato que está ali representando aquelas empresas, né, que é a categoria. Agora, do lado nosso, que é do trabalhador, as mudanças da legislação para os deputados, eles acham que foi para melhor, mas melhor para as empresas, né? Para o trabalhador, por exemplo, hoje ele pode fazer um banco de hora lá, ele sozinho e a empresa, não precisa do sindicato. Mas aí é só de 6 meses, todos 6 meses tem que renovar ele. Aí a empresa fica com a dificuldade, porque a empresa é grande, tem lá uns 500 trabalhadores,
dá muito trabalho. Aí vai atrás do sindicato para fazer, né? De 1 ano até 2 anos a lei permite. Essa mudança dessa legislação, o arraso maior foi isso, de tirar esses direitos do trabalhador, se organizar melhor em sindicato, né? O senhor acha que já tem no Congresso uma conversa já até bem encaminhada de fazer a revisão da reforma trabalhista? O senhor acha que é a hora, que o caminho é esse? Tem que fazer uma revisão para melhorar alguma coisa? Qual a sua visão disso? Eu acho que está passando da hora de fazer a revisão, porque se for passando tempo, aí vai acostumando com o sofrimento, né? O trabalhador vai acostumando com o sofrimento e aí nunca os deputados que representam, por exemplo, o estado de Goiás, tem a quantidade de deputados aqui. Aí ele também, os empresários falam, não, isso aí tá bom demais, não precisa mudar nada. Aí se os trabalhadores não cobram, né? O sindicato não cobra desses representantes nossos que estão no Congresso, tanto os deputados como o senador, eles também não vão agir de fazer projeto para rever cláusula que pode voltar ao trabalhador ter mais segurança dentro da empresa, né? Então, essa questão aí precisa ser revista, tanto para o lado dos trabalhadores e até para o lado das empresas, até mais segurança, né? Porque hoje está tudo aí nas costas praticamente da empresa e o trabalhador. O sindicato é chamado quando a empresa vê que ela é maiorzinha e aí precisa de fazer uma coisa anual, uma coisa mais... Aí precisa assinar tudo do sindicato. Mas veja bem, muita empresa, eu não sei se elas acham que é melhor tirar o dinheiro tanto do trabalhador como do cofre dela, os acordos, por exemplo, de participação no lucro. Se não tiver assinatura do sindicato, a empresa tem que recolher o INSS, tem que recolher também o imposto de renda, né? E isso tira direito do trabalhador pôr no bolso dinheiro, né? Diminui, né? Agora, quando a empresa vê esse outro lado, não, mais social, vai chamar o sindicato a fazer. Então, a lei já tinha que mudar, não, ser obrigatório, né? Todo acordo ser o sindicato participar. Né? Senhor José, nós já estamos no tempo nosso, passa rápido, né? Passa rápido. Qual a mensagem que o senhor daria para o trabalhador e para a trabalhadora que está nos olhando, com a sua experiência desses mais de 40 ou 40 anos de sindicalismo, o que é que o senhor tem a dizer para essa juventude que está nos vendo? O que eu vejo é que não pode, tem que sempre ser com fé, a palavra, eu não dou conta de falar direito, perseverança, né? Você ter essa cabeça, igual a doutora Adelaide teve, né? A doutora Adelaide, a história dela aqui em Goiânia foi o patrão dela que pagou, e aí ajudou a pagar o curso e ela formou em Direito, e aí o presidente da República na época chamou ela para indicar pelo social que ela era, né? E o entendimento que ela tinha da vida, né, de trabalhador. Então, o trabalhador jovem hoje está pensando em formar, então tem que ir em frente e estudar e ser essa pessoa social. Até as crianças, filhas dessa pessoa, também crescem com essa vida social, que qualquer lugar que chega, está com a cabeça erguida, não está com a cabeça baixa, porque não faz as coisas erradas, não entra para os caminhos sujos, né? Isso aí que eu gostaria que as pessoas jovens tenham na cabeça, né? Ter fé e trabalhar certo, corretamente, sem pegar os caminhos errados, né? Então, ok, muito obrigado, senhor José, e eu agradeço por sua participação, e estamos aqui para o dia 15 de agosto
um novo programa. Eu queria falar mais uma coisinha. Pode falar. Agradecer o Pedro pela confiança que ele deposita na diretoria, principalmente aqui nós, tanto os meninos funcionários, como o Adilson, diretor, e eu também, o Wilson. O Pedro deposita uma confiança muito grande em nós trabalhar junto com ele, e quando manda a gente para uma empresa, recomenda para a gente ser justo lá com os trabalhadores. Agradeço muito essa confiança que ele deposita em nós todos aqui. Obrigado. Obrigado e até o próximo programa.